Fala pessoal, esse aqui é o Boletim do Fala América, o boletim esportivo das maiores competições futebolísticas continentais. Nós estamos aqui com Estevão Barros. E aí, Macaulay, tudo bem? Tudo tranquilo, eu sou Macaulay e vou falar um pouquinho da Copa América. Copa América que está sendo disputada aqui no nosso país depois de um embrólio ali com a Conmebol. A Conmebol está sendo disputada aqui mesmo. Estamos na segunda semana de Copa América e eu vou trazer um pouquinho das informações para vocês. O Brasil, na primeira partida, jogou contra a Venezuela e ganhou de 3-0. Foi um jogo bastante equilibrado, até mesmo pelo placar você pode achar que foi grande coisa, mas não, a Venezuela surpreendeu. No segundo jogo, o Brasil pegou o Peru e meteu uma goleada no nosso grandíssimo Peru. Uma goleada de 4-0. Esse 4-0 que elevou a moral do time e embalou. Já os nossos grandes hermanos estão sofrendo um pouquinho. Começaram a Copa América cambaleando e no último jogo empataram com o Uruguai por 1-1. E aí, Estevão, o que você está achando dessa Copa América até o momento? Não, como você bem destacou no começo, né, a Copa América vem numa cercada aí de polêmicas, né? A princípio ela seria sediada na Colômbia e Argentina. Ela já foi adiada no ano passado por causa da Covid, seria disputada em 2020, e aí com todo o problema da pandemia, ela foi adiada para esse ano. E aí chegamos em 2021, a Colômbia, nem tanto em relação ao Covid, mas por problemas políticos com o qual ela estava enfrentando, várias séries de protestos do povo contra o governo, que fizeram com que a Conmebol optasse por retirar a competição da Colômbia e no primeiro momento ser disputada apenas na Argentina, né? E acabou que aí sim a pandemia de novo afetou e retirou a Copa da Argentina e veio para o Brasil, mas veio meio a contragosto. Muita gente não queria que essa Copa América viesse para o Brasil, até porque o Brasil vem tendo números altíssimos de contaminação e de mortes. Chegou hoje, acho que é 500.000 de mortes por Covid. E, enfim, tudo isso pesa contra, né? A opinião pública foi muito crítica em relação à disputa da Copa América, mas mesmo assim a competição tem, tem sido disputada e tecnicamente tem deixado um pouco a desejar, né? A gente vê que tanto na questão dos gramados, que foram, como foram poucas os estados brasileiros, as cidades que se ofereceram para disputar, o Brasil teve que optar por estádios que muitas vezes não têm o hábito, não tem grandes equipes disputando, o que acaba atrapalhando a qualidade da infraestrutura. Então foram para Goiânia, para Cuiabá, que agora tem um time na Série A esse ano, mas o estádio Arena Pantanal era muito pouco utilizado. E o Engenhão, que é muito utilizado, mas o gramado está num estado péssimo. Então a gente tem o gramado, as qualidades dos gramados atrapalham e parece também que os jogadores não estão muito numa vibe a fim de jogar essa competição, né? A gente vê Verdade, não é só os jogadores, até a torcida ali tá, a população dos países aqui na América do Sul tá meio, sei lá, não tá curtindo tanto. Um ponto a ser citado é que a Copa América mudou de emissora oficial na TV aberta, foi para o SBT, e com isso caiu praticamente pela metade a audiência, o que mostra o interesse da população pela seleção brasileira. Eu tenho os dados aqui, no último jogo da seleção brasileira contra o Peru, uma goleada, o SBT bateu 12,6 pontos de média. Já a Globo, que estava passando ali sua novela das 9, marcou 24,8. É praticamente o dobro. A seleção brasileira não atrai toda aquele monte de gente que atraía algo que há 4, 5, até 10 anos atrás. Isso é um ponto, é um adendo muito importante, né, Estevão? sim, há uma certa antipatia com a seleção brasileira mesmo, tipo,
até por questões políticas também, mas acho que envolve também uma parte do que o Campeonato Brasileiro não parou, né? E alguns jogadores dos times brasileiros foram convocados, como o Gabigol, e tem a seleção olímpica também nesse meio. Aí o torcedor também fica meio de bode, né? Porque o time dele que tá jogando, e aí o cara pega o melhor jogador do time para ir com a competição que, tipo, nem é tão valorizada assim, que é uma segunda Copa América, sendo que o Brasil já ganhou uma em 2019, então, tipo, fica uma situação meio esquisita, meio, putz, será que isso vale tanto a pena assim? Então, Aquele climão, né? exatamente. Me parece assim que algumas seleções vieram com um pouco mais de apetite. A Argentina, porque a Argentina não tem muito o que fazer, ganhar ou ganhar, tá mais de 20 anos aí sem ganhar um título, então para eles essa Copa América ia ser muito boa. Mas para o Brasil, eu vejo que é mais uma oportunidade para testar para a Copa do Mundo, achar peças ali importantes para as eliminatórias, do que qualquer outra coisa. Não tem uma pressão tão grande para ganhar a competição. E tem outro detalhe, né? Alguns jogadores aí da Venezuela, que você citou no primeiro jogo do Brasil, ela teve que se remontar toda porque houve um surto de Covid entre os atletas. Acho que o Equador também tiveram alguns jogadores infectados. Então a Covid também aí está atrapalhando na questão técnica, né? Verdade. Então, esse foi o nosso boletim da Copa América. Agora o Estevão vai trazer o boletim da maior competição continental futebolística desse nosso planeta Terra, que é a Eurocopa. Diz aí para nós, Estevão. Pois é, a Eurocopa também foi adiada. Vamos lembrar que ela seria disputada no ano passado, mas também foi adiada, e essa edição traz uma novidade. Geralmente as competições são disputadas em um país fixo, uma sede ou pré-definida, seja, por exemplo, em 2012 foi Polônia e Ucrânia. Geralmente eles podem fazer essa dobradinha, ou é um país fixo, mas esse ano a UEFA decidiu espalhar aí por toda a Europa, então nós temos várias sedes, várias cidades importantes da Europa para celebrar os, o aniversário da Eurocopa, desde a sua criação, então eles espalharam pela Europa aí a competição. E na primeira rodada e na segunda, eu acho que o grande destaque foi a Itália, né, Macaulay, que ganhou os três jogos por 3-0 e ganhou jogando bem. Deu uma alegria para sua torcida que foi ao estádio ver o jogo em Roma. Verdade, Itália que vem de uma desconfiança, né? Não participou da Copa América, da Copa do Mundo de 2018, então aí tentando restabelecer a sua e trilhar o caminho de campeão. Tem 4 títulos mundiais, não é à toa. É uma grande seleção que pode mostrar muito aí para o seu torcedor e honrar esse país maravilhoso que é a Itália. Os outros três times do grupo da Itália são Suíça, Gales e Turquia. A Turquia que até então que vem decepcionando, né? A gente esperava um pouquinho mais da Turquia. Tem alguns jogadores interessantes, mas perdeu da Itália no primeiro jogo, depois perdeu para Gales e vem numa fase ruim aí. Gales com o Gareth Bale, que o Gareth Bale é aquele jogador meio é uma incógnita, Jogador né? de golfe. Exatamente. Ele no clube, no Tottenham, fez uma temporada bem abaixo, mas na seleção ele tá sempre lá jogando muito bem, né? Então, Verdade, ele se envolveu numa polêmica enquanto era jogador do Real Madrid, que estava uma bandeira com o País de Gales e estava escrito em primeiro lugar País de Gales, em segundo golfe e em terceiro o Real Madrid, que era o clube no qual ele estava jogando. Então a gente já vê aí essa diferença, né, de atuar entre os times dele e a seleção. sim, ele lembra um pouco o Eduardo Vargas do Chile também, né? Que é um jogador bem nesse estilo também, que no clube nunca teve uma grande passagem assim por um clube, nunca foi uma marcante, mas que pela seleção faz sempre muito bem, né? Aí temos a Suíça no grupo também, que está com um ponto depois de dois jogos. É, ainda tem chance de se classificar porque os terceiros colocados da Eurocopa vão para
podem ir para o mata-mata. Você gosta desse regulamento, Macaulay? Eu confesso que acho isso um pouco esquisito, assim. A Europa tem muito país, dá para fazer, se fosse para classificar os terceiros, eu acho que compensava pôr ali mais uns dois grupos e fazer algo, tipo uma mini Copa do Mundo ali só com a Europa, porque eu não sei, eu acho meio esquisito esse lance de classificar o terceiro colocado. Lembrando que teve uma eliminatória para a fase de grupos, então ele já vem de jogos decorrentes da Eurocopa. E ainda mais agora que tira um pouquinho da disputa, né, da disparidade ali. Às vezes o time não entra tão aguerrido como entraria se fosse dois clubes se classificando. Mas é Europa, né? Eles sempre têm um jeitinho de colocar mais jogos por causa da publicidade, torcida. Principalmente agora que a torcida tá liberada de volta aos estádios, então eles querem aproveitar bastante esse hype da Eurocopa. Exatamente. Porque eu acho que do ponto de vista técnico esportivo tira um pouco, porque, por exemplo, a Espanha e Polônia têm chance de se classificar, mas ainda não ganharam nenhum jogo. Então, tipo, há uma séria possibilidade da Espanha se classificar empatando os três jogos, né? Que foi o que aconteceu com Portugal na última edição, que acabou levando o título. Que é Verdade. Que é algo estranho, né? Fica, exatamente. fica aquele, fica aquele teor de nossa, mas é sério que os caras se classificaram fazendo isso, cara? Impossível. Bom, falando do grupo B, o grupo da Dinamarca, é o grupo que tem como foi disputado em duas sedes, Copenhague e São Petersburgo. O grupo B tem Bélgica em primeiro com 6 pontos, Rússia em segundo com 3, Finlândia com 3 e a Dinamarca com 0. A Dinamarca que foi um destaque na primeira rodada, mas por algo que por um susto muito grande, que foi o Christian Eriksen, principal jogador do time, que teve um mal súbito em campo e durante 10 minutos ficou desacordado, os médicos tentando reanimá-lo no gramado, mas depois foi conseguindo reanimá-lo, ele está bem, passa bem hoje, já está com a família recuperada, assistindo o jogo, vai acompanhar a seleção de casa, né, porque não foi liberado para retornar, e foi um susto, né, Macau? Uma situação bem tensa, bem assustadora mesmo. Verdade, ele caiu na lateral do campo e já foi acionado os médicos. Muitos criticaram o atendimento, falaram que foi um pouco demorado e tal, mas é, é o, é o critério da UEFA, não é levar direto para ambulância ou algo do tipo. Eles reanimaram ele no campo, os jogadores fizeram a massagem cardíaca que, segundo especialistas, ajudou bastante. Era perigoso ocorrer um fato ainda pior. O jogador, a esposa do Eriksen desceu até o campo desesperada pelo marido. Os jogadores da seleção foram é, falaram que o Eriksen já estava melhorando, já estavam fazendo todos os procedimentos necessários e ali ela foi consolada. Então, imaginam, praticamente o mundo inteiro vendo o jogador desmaiado na lateral do campo. Foi uma cena bastante pesada. Os jogadores fizeram um cerco, né, com algumas toalhas para poder dar privacidade para os médicos. É uma situação, querendo ou não, que pode até constranger o atleta, né? Exato, foi uma cena bem chocante, mas que deu tudo certo. O Eriksen já se recuperou e agora está aí acompanhar a Eurocopa aí do sofá de casa, porque inclusive ele está com marca-passo para ver, checar as questões médicas, se não tem nenhum futuro risco de algo mais grave acontecer. E, enfim, fica a torcida aí que o Eriksen possa retornar a jogar, retornar aos gramados na melhor condição aí, porque joga muita bola. Um grande jogador. Camisa 10. Camisa 10. Bom, no grupo C, temos a Holanda, que está com 6 pontos também, vai ser os dois jogos. O primeiro jogo da Holanda contra a Ucrânia foi muito bom. Foi um dos melhores jogos, era até então, até hoje, o melhor jogo da Eurocopa. Foi um jogo em que ela saiu na frente, abriu 2-0, a Ucrânia empatou e no final a Holanda desempatou e conseguiu a vitória. Em segundo, nós temos a Ucrânia com 3 pontos e em terceiro, a Áustria com 3 pontos. Ambas equipes ganharam da Macedônia do Norte.
que faz sua estreia na competição, mas já está eliminada. E agora joga na última rodada apenas para cumprir tabela contra a Holanda, que também já está classificada. Então, assim, vai ser um jogo aí bem mais para Oxe, testar coisa. O jogo mesmo do grupo vai ser Ucrânia e Áustria que vão aí brigar pela vaga. E ambas têm chance de se classificar pela questão do terceiro lugar se classifica, de que o terceiro lugar do grupo também se classifica. Mas tende a ser um jogo interessante, que é o único jogo do grupo que ainda vale alguma coisa aí para a competição. Que você tem gostado da Holanda nessa Euro, Macaulay? Você acha que a Holanda voltou? a Holanda que tem me surpreendido bastante. Tem jogadores super renomados como o Depay, que hoje mesmo foi anunciado pelo Barcelona, nova contratação de peso aí, que é para tentar manter o Lionel Messi no clube, um clube tentar fortalecer o elenco, né? E tem o De Jong, que agora vai ser parceiro do Depay, e que é também jogador do Barcelona, De um elite na jogador que zaga? tem de elite, jogador da Juventus, companheiro do Cristiano Ronaldo, que é um grande zagueiro, foi uma das contratações mais caras, um dos defensores mais caros de toda a história do futebol. E tem nomes ali ainda que conseguem trazer um teor de qualidade para a Holanda. A Holanda que nos últimos 8 anos, assim, não tem aparecido bastante assim no cenário futebolístico, né? Então eles estão também tentando nesse processo de reconstrução, nesse processo de tentar crescer e, quem sabe, beliscar ali uma semi de Copa do Mundo, até mesmo um título de Eurocopa. É verdade, é uma seleção que não participou das últimas competições. A última competição que a Holanda tinha participado foi a Copa no Brasil. Desde então, ela não participou da Eurocopa em 2016 e também não foi à Copa do Mundo. A Holanda, que apesar de não ser campeã mundial, tem uma tradição aí muito grande no futebol, né? Com grandes jogadores, Cruyff lá no passado, tem 3 vice-campeonatos, então foi uma surpresa essa fase ruim da Holanda aí, e agora ela está retomando. No grupo D, nós temos a República Tcheca, que lidera com 4 pontos, a Inglaterra também com 4 pontos, Croácia com um e Escócia, a lanterninha, com 1 ponto. Nesse grupo aqui, surpreende a República Tcheca como líder do grupo, porque quando saiu o sorteio, o que se imaginava era que Inglaterra e Croácia iam brigar pelas primeiras posições e a República Tcheca ali talvez se beliscasse um terceiro lugar. Eu podia erguer as mãos aos céus agradecendo porque conseguiu se classificar, mas graças a Patrick Schick, que é o artilheiro da competição, olha só, ela está em primeiro lugar. Surpreende essa República Tcheca, principalmente a artilharia de Patrick Schick, hein? Eu acho que é claro que a República Tcheca tem seus méritos, mas o que surpreende mesmo é o mau desempenho da Inglaterra em casa, né? Jogando alguns jogos em casa, e fazendo praticamente vexames, porque foi bastante vaiada pelos seus torcedores no último jogo. É uma atuação muito abaixo da média esperada pela Inglaterra. E tá capengando, né? Não se sabe ainda, não se tem uma convicção certa de que a Inglaterra vai brigar por esse título da Eurocopa, mas é o que se espera. Tem grandes jogadores, tem um elenco renomado e tá tentando se acertar no meio da competição, né? Então, e a Inglaterra, como você bem falou, tem um bom elenco, não é que é um time ruim. Eu esperava muito mais da Inglaterra, justamente pela questão de disputar jogos em casa, a final do torneio ser sem o Wembley, né? Então, eu esperava que isso pudesse influenciar a equipe a dar ter um desempenho melhor, uma motivação a mais, mas parece que o Southgate não está muito afim, né? O técnico da Inglaterra não tem ajudado muito, tem deixado Rashford e Sancho no banco, o Grealish também não entra. Aliás, o maior absurdo para mim é o Sancho, porque o Rashford ainda teve alguns problemas clínicos, no final da temporada ele já não vinha 100%, mas o Sancho para mim, é o maior, eu não consigo entender o Sancho no banco, não dá pra...
Sancho e o Sterling de camisa 10 também é algo muito difícil de se entender. Exato. É aquele jogadorzinho que a gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim, se ele só corre. É uma incógnita. Ele tem seus momentos, mas ele tem os dois. Ele pode ir muito rápido do céu ao inferno, em questão de minutos, assim. Então, é de É fato, titular do é, Manchester City. é de fato o Sterling é uma caixinha de surpresas. O grupo. E também, ressaltando só um detalhe a mais nesse grupo D, é que a Croácia também. Eu esperava muito mais da Croácia, é a atual vice-campeã do mundo e também está no desempenho. Eu não sei se é também a questão de que ser uma geração que já está há muito tempo junto, como jogadores como Modric, Rakitic, e, enfim, já está meio chegando no prazo de validade, mas o desempenho deles está também muito abaixo. É um time na Copa de 2018 foi a surpresa, né? É um time que deu o split e aproveitou bem, fez jogos cruciais e pontuais na Copa do Mundo e surpreendeu bastante. Na final não tinha comparação, a França era muito mais time, não é à toa que aplicou uma goleada. Mas a Croácia é aquele time que a gente sabe que tem bons jogadores, tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Modric, mas nunca se sabe, é um time meio incógnito também. Mas a gente espera desses jogadores pontuais um alto nível e que não aconteceu até o momento. Pois é, e no grupo E também nós temos outras duas surpresas. A Suécia lidera o grupo com 4 pontos, depois de empatar com a Espanha 0-0 e ganhar da Eslováquia por 1-0. E nós temos a Eslováquia em segundo, que ganhou da Polônia no primeiro jogo e perdeu da Suécia no segundo. A Eslováquia está com 3 pontos. E enquanto Espanha e Polônia aparecem na terceira e quarta posições, respectivamente. O desempenho da Espanha nessa Copa América também é outra coisa muito, muito abaixo. Tá certo que os jogadores reclamaram do estádio, do gramado, que o estádio de Sevilha não são os estádios do Betis ou do Sevilha, que já são muito mais, já estão acostumados com alto nível de futebol e tem condições muito melhores, mas ainda assim um desempenho muito abaixo da Espanha, né? E a Espanha, é claro que sofreu bastante com algumas ausências, como o seu capitão, o Sérgio Ramos, mas é um time encaixadinho, tem um bom técnico, o Luiz Henrique, que é ex-técnico do Barcelona, e não se sabe até o momento, essa Eurocopa está tendo bastante surpresas, tanto positivas quanto negativas. A Espanha é uma delas, só que negativa. Mas a Espanha tem tudo para se recuperar e se classificar também. E a Polônia que é aquilo, né? A gente tem muita expectativa na Polônia por conta do Lewandowski, que hoje é o melhor do mundo, é até estranho eu falar isso, mas também chegando nessas competições ela não consegue engrenar, né? Na última Copa ela também não estava num grupo tão difícil, tinha um grupo com Senegal, Japão, mas não conseguiu passar, né? Então, enfim, é uma a gente não sabe o que esperar da Polônia, né? Essa é a É, verdade. é aquele grupo, é aquele time que o Lewandowski fala, nem Noé carregou tanta gente assim, né? Mas a gente espera bastante por causa do Lewandowski, não tem o que discutir, é o melhor jogador do mundo e a gente quer que ele demonstre esse futebol, né? Mas o time não colabora. Há uma diferença muito grande entre Bayern de Munique e Polônia, né? É verdade. É muito grande. É diferente você jogar com Gnabry e comando o seu lado com sei lá quem da Polônia. Verdade. E no grupo F, o grupo da morte, nós temos a França na liderança com 4 pontos. França que venceu a Alemanha e hoje empatou com a Hungria.
E por último, e em segundo colocado, nós temos a Alemanha com 3, na seguida por Portugal também com 3 pontos, e a Hungria com 1 ponto. Bom, esse era o grupo que a gente tinha mais expectativa para ver. Tinha duas campeãs do mundo e a atual campeã da Euro, que é Portugal. E é o grupo que hoje rendeu o melhor jogo da Eurocopa até então, né? O É Portugal e a Alemanha fizeram aí o melhor jogo da competição, sem dúvida, até o momento, né? verdade, é aquele grupo que todos os jogos tem uma emoçãozinha diferente, né? É Portugal, que é atual campeão da Eurocopa, da Nations League também, É com a verdade. variação da Eurocopa, né? É, E vem demonstrando um bom futebol. Hoje saiu na frente da Alemanha, mas sofreu a virada por causa da disparidade de elenco também. É muito grande. O Cristiano Ronaldo tem feito boas atuações e a gente espera dele sempre o melhor, um jogador de altíssimo nível. E da Alemanha começou capengando ali contra a França, mas já era de se esperar, até porque a França é a atual campeã do mundo, né? E tem um ataque muito mais forte que o da Alemanha. Mas a Alemanha hoje trouxe um equilíbrio. O técnico Joachim Löw tem acertado o time aos poucos, tem mudado algumas peças e fez efeito hoje contra Portugal. Já a França é a atual campeã do mundo, né? Como eu já falei, e hoje deu aquela escorregadinha que não podia. O grupo está bem bolado agora no momento, mas a gente tem praticamente a convicção de que os três vão se classificar, né? Já que três do grupo se classificam. é, o cenário era justamente o que podia se imaginar quando saiu o grupo, era que assim, Portugal, França e Alemanha vão ganhar da Hungria e aí vão se matar entre eles, né? E aí quem conseguir tirar um empate ali entre essas gigantes aí do grupo, podia ser que a classificação, podia encaminhar a classificação, né? A França já ganhou da Alemanha, então deu esse passo. Hoje empatou com a Hungria. E a França é uma seleção também que, apesar de ser campeã do mundo, ela consegue ela é meio Robin Hood, né? Ela vai lá, ganha da Alemanha em Munique, aí depois vai até a Hungria e empata em 1-1, jogando um jogo em que ela não foi tão bem hoje, foi um jogo em que a França deixou a desejar e perdeu pontos, né? Verdade, a França é que eles entram no mais alto nível, já entram com aquela fome de gol. E não é assim, a gente sabe que, principalmente na Europa, o nível dos times mais fracos na teoria, eles são bons também. São aqueles times que se der um espacinho, eles vão aproveitar e vão levar perigo ao seu gol. E a França deixou a desejar hoje na parte defensiva. A gente sabe que tem um ataque, um dos melhores do mundo, mas na parte defensiva mesmo, a França tem deixado muito a desejar. E hoje foi um exemplo disso. Levou um gol bobo e sofreu o um empate. O miolo da zaga ali não é o miolo que eu mais gosto de ver, né? O Varane, que já teve um bom nível, mas hoje está um pouco abaixo. E o Kimpembe, que é o zagueiro do PSG, mas que não passa nenhuma confiança, né? Uhum, verdade. As laterais eu gosto, principalmente do Pavard. Eu achei ele um bom jogador, mas o miolo da zaga não me agrada tanto. Pavard que veio de uma temporada mais fraca no Bayern, mas a gente sabe que é um bom jogador e pode render muito mais. Pois é, e Portugal, que eu acho que às vezes me parece que se enquadra um pouco na seleção, um pouco na situação da Inglaterra. É um time bom, você vê que tem bons jogadores, tem Bruno Fernandes, mas o Bruno Fernandes, o Diogo Jota e o Cristiano Ronaldo ali na frente, e tem o Bernardo Silva, mas me parece que o Fernando Santos às vezes dá uma travada no time, insiste em jogar muito em contra-ataque. Eu acho que Portugal
podia tentar algo um pouco a mais, um pouco diferente, ser um pouco mais ousado. O que você acha, Macaulay? Eu concordo plenamente. Hoje o técnico, no meio do segundo tempo, tirou o camisa 10, o Bernardo Silva. Algo que poucos treinadores fariam. Ele tem bastante aquele medo, não sei se essa palavra é certa, mas ele joga um pouquinho mais recuado. Cara, você tem um dos melhores jogadores de todos os tempos no seu ataque. Então é normal que se espere o seu time avançando para deixar nas melhores condições esse jogador. Hoje o Portugal fez um dos gols no contra-ataque por causa do Cristiano Ronaldo que saiu do campo de defesa e foi até praticamente entrou dentro do gol adversário. Então, se não fosse por esse jogador, a gente podia esperar um massacre muito pior do time da Alemanha. Exatamente. É, bom, o Cristiano não tem nem o que comentar, né? Uma arrancada ali acho que foi uns 98 metros que ele correu, um negócio absurdo. E o cara ainda. Média de 28 quilômetros por hora. Então, o cara é uma máquina mesmo. Bom, lembrando que a terceira rodada acontece nesse domingo, dia 20, no qual nós teremos dois jogos que aconteceram no mesmo horário: Itália e País de Gales, e Suíça e Turquia. A Itália, que já está classificada, joga contra Gales, que ainda busca a classificação, a vaga nas oitavas, e a mesma situação para Suíça e Turquia, embora a Turquia esteja numa situação bem complicada, é bem difícil a Turquia conseguir a vaga, porque mesmo que ela ganhe, ela vai a 3 pontos, e é muito difícil que o terceiro colocado consiga se classificar só com 3 pontos. E a Suíça ainda tenta aí a chance, ela tem a possibilidade de chegar a 4, pode até passar Gales e chegar na segunda posição, garantindo a vaga direta, sem depender de outros resultados. Mas é isso, Macaulay. Qual a sua expectativa aí para os jogos de amanhã? O que você espera? A Eurocopa tem esse teor de futebol de alto nível que a gente espera. E principalmente ali com os jogos da Itália, a gente só espera o melhor, né? O mais alto nível do futebol mundial. São jogos de intensidade muito certeiras. Se o time entrar um pouquinho desligado, ele já começa na desvantagem. Então a gente vai ficar com aquela pulga atrás da orelha e ao mesmo tempo na esperança de um bom futebol. Amanhã também tem a terceira rodada da Copa América. Lembrando que nessa rodada o Brasil folga, porque originalmente na Copa América haveria participação de Japão e Catar, mas eles declinaram, né, de participar devido à situação da Covid-19. Com isso, cada grupo ficou com 5 integrantes, por isso que nas rodadas um integrante do grupo folga e os outros adversários jogam. Então amanhã nós teremos Venezuela e Equador, Peru e Colômbia, ambos jogos aí válidos pelo grupo do Brasil, o grupo B. Tem alguma expectativa para esses jogos? Venezuela e Equador tem a ser um jogo aí um pouco sofrível, né? Pelo que as equipes É, apresentaram até aqui. e se o campo não ajudar também, aí É. complica muito mais. Peru e Colômbia que, enfim, eu esperava ver um pouco mais da seleção colombiana nessa Copa América. Eu confesso que o Rueda não convocou o Rames, o que eu também não consigo entender, que é o principal jogador do time e não foi levado para uma competição que a Colômbia tem chance de ganhar, apesar de que tem Brasil e Argentina no caminho, é sempre complicado, mas é uma competição que a Colômbia que é acessível para a Colômbia. E se abrir mão do principal estrela é um pouco questionável. Você acha, Matheus? É, a Colômbia surpreendeu nos últimos anos, né? Na Copa de 2014 foi uma das queridinhas, chegou bem, teve um dos melhores jogadores do campeonato, que é o Ramos, que você citou. Mas a Colômbia é um time
um time que é mediano, não tem muitas estrelas, a não ser o Rames e algumas outras, como o Quadrado, e não traz aquele, não instiga os adversários e faz a Colômbia não seja tão temida quanto deveria ser. Pois é, e o Peru que é o atual vice-campeão da competição, mas que também não tem o Guerreiro, Paulo Guerreiro, atacante internacional. Enfim, é um time que também está um pouco desmontado aí para essa competição. Enfim, vamos ver aí, esperar. O Peru tomou um sacode aí do Brasil no último jogo e vai tentar se recuperar aí contra a Colômbia. Depois, na segunda, nós temos no grupo A, dia 21, no grupo A nós teremos Uruguai e Chile e Argentina e Paraguai. Esses sim, jogos mais interessantes. Uruguai e Chile, Uruguai que estreou perdendo para a Argentina, enfrenta o Chile, que empatou um jogo, empatou contra a Argentina e ganhou da Bolívia, mas também num jogo bem ruim, né, do Chile. Não foi aquelas maravilhas. Verdade, e o Chile que vem demonstrando um futebol bem abaixo do que se espera, tem grandes estrelas no seu elenco, mas está se acertando. Acho que aos poucos, começou com a pedreira, né? Começou com a Argentina, ainda arrancou um empate heróico, mas a gente espera aquele futebol parelho com as grandes seleções como o Brasil e a Argentina, pelo menos na garra, na vontade, o Chile tem de sobra. E já o outro jogo que você citou, Argentina e Paraguai, são os nossos irmãos aqui, né? Aqui de fronteira, e esse sim pode ter certeza que vai ser um ótimo jogo. Pois é o jogo dos nossos vizinhos, de fato, aqui, né? Eles vão se enfrentar aí por um jogo que promete ser interessante. Na última Copa América, eles empataram em 2-2 e inclusive a Argentina corre o risco de não se classificar. Mas veremos, né? Nessa Copa América, a Argentina parece estar com um time mais encaixado, um pouco melhor, mas veremos, né? O Paraguai tende a complicar aí a vida de Brasil e Argentina. Brasil que eu diga, né? Foi duas vezes eliminado aí pelo Paraguai, né, recentemente, nos pênaltis. Então, é uma seleção, é uma carne de pescoço aí. Bom, esse foi o nosso boletim das Copas América e Eurocopa. Espero que você tenha gostado. Macaulay, muito obrigado. É nóis, tamo junto. Semana que vem tem mais, né? Exato. Semana que vem estaremos de volta para mais informações para você, atualizando você das rodadas e do andamento da competição. É isso. Valeu, falou.